O teu Espírito vai convencer em nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, eu te peço, abençoa a vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo que vai ver esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Olá, boa noite, eu sou o irmão Reis e eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo. Estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark. E Jesus Cristo falou, e está escrito em Mateus capítulo 18, no versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Então nós estamos em nome de Jesus e automaticamente, pela fé, crendo, falando nele, ele está no nosso meio. Isso é muito importante, é muito maravilhoso. Acabamos de vir de um culto evangelístico, um culto de missão com o pastor Valdemar. Foi uma bênção, falou sobre salvação e foi muito interessante. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas das vezes o ser humano, tanto homem como mulher, como jovem mulher e jovem homem, ou homem adulto e mulher adulto, ou já senhor, muitas das vezes a pessoa quer sim ser um discípulo de Jesus, a pessoa quer sim ser um servo de Jesus, a pessoa quer sim ser um cristão, a pessoa quer sim ser crente, muitas das vezes, mas só que a pessoa acha que não vai conseguir ali obedecer ali a Jesus, não vai conseguir ficar firme, não vai conseguir ali permanecer no caminho que é Jesus Cristo. Mas uma coisa eu digo para você, você conseguirá sim, se você quiser e pedir força a Deus e determinar e se esforçar, você conseguirá. Então a pessoa, ela, para ser discípulo de Jesus, ser servo de Deus, ser um cristão, ser uma pessoa crente, a pessoa tem que fazer o quê? Aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que congregar em uma igreja, tem que ler a Bíblia na igreja, em casa, tem que ouvir a Bíblia na igreja, em casa, ou através do esposo, da esposa, do irmão, da irmã, ou através de pregações pelo celular, em qualquer meio de comunicação, qualquer canal de alguém, de algum pastor, de algum irmão, de alguma pessoa. Então a pessoa, ela pensa assim, poxa, eu vou aceitar Jesus, vou me batizar, vou congregar, vou ler a Bíblia, vou ouvir a pregação, então tenho que ir para o culto. 6 coisas: aceitar Jesus, se batizar, ler a Bíblia, ouvir as pregações, ir para o culto e ir para o culto. Então a pessoa tem que fazer isso: aceitar Jesus, se batizar, congregar, ler a Bíblia, ouvir as pregações e ir para o culto. 6 coisas. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu não vou conseguir deixar de praticar aquilo que Jesus quer que eu venha deixar de praticar para poder servir a lei de Deus, servir, obedecer às Escrituras. Mas uma coisa eu digo para você, você conseguirá, você vai conseguir, porque o próprio Deus e o próprio Jesus, eles vão lhe ajudar. O Espírito Santo vai lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu vou mostrar em uma palavra que eu vou ler agora para você. Estou lendo para minha esposa. Primeiro é que o culto aqui é entre eu e ele, entre eu e ela, a leitura bíblica, aqui junto, que eu estou com ela aqui no momento. Então vou explicar para você que você vai conseguir. Você vai conseguir aceitar Jesus, se batizar, creia. Você vai conseguir congregar, você vai conseguir ir para os cultos no dia que tiver culto na sua igreja, você vai conseguir ler a Bíblia, tanto na igreja como na sua casa, você vai conseguir ouvir a palavra de Deus, tanto no culto como na sua casa, você vai pedir a Deus para lhe ajudar. Então vou mostrar para você como você conseguirá não fazer aquilo que desagrada a Deus um dia. Então João capítulo 6, no versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Perguntando a Jesus Cristo. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então ele estava explicando o que os pais deles, os antepassados deles fizeram. Esse era um sinal do céu, que Moisés era um homem de Deus e que Deus estava dando o pão para eles comerem, o maná. Disse-lhes, pois, Jesus,
Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quando Jesus Cristo disse isso, ele estava se referindo dele próprio. Ele era o pão do céu. Não ele em si, o corpo, a matéria dele, mas sim a palavra que ia sair da boca dele. Esta palavra é o pão da vida. Então ele diz que Deus verdadeiramente deu o pão do céu, que era aquilo que ele estava falando justamente para eles. Então eu quero dizer isso para você, no versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, que era ele, Jesus Cristo. Então o pão de Deus foi Jesus Cristo. Então tudo o que Jesus Cristo falou, que foi escrito pelos discípulos e pelo Lucas, que Lucas era um doutor, Lucas não era um apóstolo, era um discípulo doutor, que seguia Jesus e ouvia os ensinamentos e cria e escrevia. Então o que é que acontece? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus é isso, ele é o pão de Deus. Quando você lê o Novo Testamento, quando você ouve o Novo Testamento, você está se alimentando do pão de Deus, é um alimento espiritual. Aí por que você, por o fato de você estar ouvindo as palavras de Deus e lendo as palavras de Deus, você está se alimentando do pão do céu. Aí você conseguirá, sim, deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque você está se alimentando do pão do céu. Quer dizer, o pão do céu, que é a palavra, vai tirar de você o pecado. Lembra aquela palavra? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, no versículo 29. Então, esse é o pão de Deus, ele tira o pecado. Então, através da palavra, o pecado vai saindo de mim, de você, de quem quer que seja. No versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles disseram. Então, mas só que nós, para poder o pecado sair de nós, Jesus tira, mas é através também de nós renunciar. Agora chegou o versículo chave. Eles disseram, Senhor, nos dá desse pão. Jesus Cristo falou no versículo 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por isso que eu digo para você que quando você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mergulhar nas águas do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você passar a congregar, quando você passar a ir para os cultos, no dia de culto na igreja que você estiver congregando, quando você passar a ler as Escrituras Sagradas no culto e na sua casa, e quando você passar a orar, você conseguirá a não ter fome, a não ter sede. O que é não ter fome? Quando fala fome, fome é uma necessidade que a pessoa está tendo, um desejo de comer algo, a necessidade de comer, aí vem a fome, aí vem aquele desejo de comer. Assim é aquilo que é errado diante de Deus. Quando você está se alimentando do pão da vida, quando você está ouvindo, quando você está congregando, aceitou Jesus, se batizou, já é um grande e imenso passo. E congregar é outro grande e imenso passo, porque você vai se alimentar do pão de Deus. O que acontece? Aquele que vem a mim não terá fome. Então você não vai ter a fome, a necessidade de fazer aquilo que desagrada a Deus mais. Então você vai conseguir não fazer aquilo que desagrada a Deus mais. Eu não sei, você sabe o que é que desagrada a Deus? O pecado, o erro, a falha. Você não conseguirá mais fazer mais, você não vai ter fome. Você não vai mais ter a necessidade de fazer aquilo, o desejo de fazer aquilo. Por quê? Porque você está se alimentando do pão do céu. E aquele que crê em mim não terá sede. Então você não vai ter sede. Lembre-se que quando você está no canto trabalhando, em qualquer canto, viajando, ou pescando, aí você está com sede, você tem aquela sede, você pega o copo d'água e bebe. Assim você não vai ter mais. Por quê? Porque você está indo até Jesus. Você está indo até Jesus, está se alimentando do pão da vida, então você não vai ter a sede, a necessidade de fazer mais aquilo que é errado. Você vai conseguir. Em nome de Jesus, eu e você, a não fazer mais aquilo que desagradava a Deus. Por exemplo, beber, usar drogas, mentir, enganar, adulterar, matar, atrapalhar os outros, perseguir. Tudo isso diante de Deus, segundo as Escrituras, é pecado. Então você vai conseguir, eu e você vamos conseguir, se não ter mais fome e nem ter mais sede.
Então, Deus abençoe você e sua família, que através do Espírito, o Espírito vai falando a você. Deus abençoe você e sua família, Ele guarde e Ele livre de todo mal. Amém. Amém.